Olá, meu querido, minha querida, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui a série da vida no mundo espiritual e nós estamos no primeiro livro da coleção de André Luiz, que é o livro Nosso Lar. Hoje nós vamos ver o capítulo 24, que vem sob o título O Impressionante Apelo. Mas antes, como sempre faço, quero te convidar para que tu curta e compartilhe esse vídeo, não esquecendo principalmente de curtir, meus queridos, porque assim vocês auxiliam o canal Universo da Mulher a poder prosseguirmos nesse trabalho. Você me estimula para que eu prossiga fazendo esses conteúdos para abençoar a vida de todos nós, e você também, especialmente, contribui com outras pessoas, porque o algoritmo do YouTube entende que esse material é importante e espalha essas bênçãos para outras pessoas. Então, meus amados, vamos lá. Capítulo 24, O Impressionante Apelo. André Luiz nos diz o seguinte: ligado o receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes, começou ele a falar. Então, só recordando um pouquinho o capítulo anterior, nós vimos que Lísias estava ali prestes a ligar um aparelho, que é desse aparelho que agora o André Luiz está nos falando aqui, não é? E aí então ele nos diz que era um espelho de televisão, não é? E aí aparecia a figura de um locutor. Vamos ver o que esse locutor dizia. Emissora do posto 2, de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia, em benefício da paz na terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos, quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias, impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais, que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro, explicando. Estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços, muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo. Mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Que diz? Indaguei aterrado. Pois não bastou o sangue da última grande guerra? Lísias sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me sobretudo a imensidade dos serviços espirituais,
nos planos de vida nova a que me recolhera, pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação? Apresentara-se a voz do locutor com entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia batida no espelho da televisão. Demonstrava a ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo de intercâmbio? Identificando minhas perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que aqui se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras idiomáticas, mas de modo geral não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas, logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Nesse ínterim, interrompia-se a música, voltando o locutor. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó, irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. Então, gente, vamos refletir aqui um pouquinho. O interlocutor de Moradia, essa colônia vizinha, a colônia Nosso Lar, está pedindo socorro aos superiores e a todas as colônias circunvizinhas que trabalham pelo bem, para que possam interceder pela paz na Terra. Isto é agosto de 1939, beirando a Segunda Guerra Mundial, que é disso que esse interlocutor aqui fala, que as forças umbralinas tenebrosas se ligaram às forças sintonizadas do homem, ou seja, mais especificamente de Hitler e tudo o que ele fez, e de todos os outros governantes que participaram da guerra, e então começaram a confabular para criar a guerra, a destruição sobre a terra. E esse interlocutor, que sabendo do trabalho dos benfeitores e deles ali da colônia Moradia, como também
das colônias circunvizinhas, como Nosso Lar, que trabalham pelo bem também, está pedindo socorro em favor não das colônias, gente. Prestemos atenção. Esses irmãos estão pedindo socorro em favor do planeta Terra, na época da Segunda Guerra Mundial. E aí, nós observamos quanta atenção as colônias espirituais depositam sobre nós, aqui. Só que nós sabemos que as colônias mais circunvizinhas da Terra são colônias de transição, não é? Nosso Lar é maravilhoso, gente, mas não é uma colônia superior. É uma colônia de transição, é uma colônia de preparação e descanso para os espíritos que vão reencarnar. E aí, mesmo assim, esses irmãos estão se esforçando também e estarão se esforçando para auxiliar, junto com outras colônias, como a colônia Moradia aqui, que eles estão vendo essa emissora do posto 2 desta colônia pedindo socorro às outras colônias circunvizinhas, para que o benefício da paz sobre a Terra possa advir, favorecendo também o trabalho de outros irmãos abnegados que já estão nesse momento ali trabalhando sobre a Terra. Então, olha o panorama, gente. É antes um pouquinho do princípio da Primeira Guerra Mundial. Vamos então retornar aqui à nossa leitura para a gente ver onde nós vamos chegar e onde André Luiz vai nos levar à reflexão hoje aqui. Diz o seguinte, voltando à última frase, calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades indefesas. Amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quanto estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração. Contra o assédio das trevas, acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo, dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Então, gente, olha só a preocupação dos espíritos conosco aqui na Terra. Essa colônia e as outras circunvizinhas, no caso aqui a colônia de Moradia, que está fazendo esse apelo às demais, tem preocupação com esse momento em que a guerra, a Segunda Guerra Mundial, está começando. E aí a preocupação deles é muito generosa, muito gentil, com todos aqueles que são inocentes e também com os corações maternais, angustiados, sofridos pelas lágrimas e por todo o sangue derramado na guerra. O quanto, gente, nós hoje em dia precisamos elevar as nossas preces em favor da paz, para que a guerra que ainda acontece em alguns locais não venha a acontecer novamente no mundo, e para que a guerra que acontece nesses países possa ser aplacada, porque há forças tenebrosas por trás dessas energias, desses pensamentos
que sintonizam com essas forças do mal, que infelizmente ainda existem. E nós precisamos elevar as nossas preces, as nossas orações em favor da paz do mundo, assim como esses irmãos espirituais sempre continuam fazendo por nós. E nesta época aqui, dessa triste guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra de proporções infinitamente dolorosas, lágrimas e sangue correram como rios pela terra. Esses espíritos estão aqui preocupados em enviar boas energias, com fé, com amorosidade, aos seres humanos encarnados aqui na Terra. Vamos prosseguir a nossa leitura? E vamos, conforme nós vamos ouvindo aqui e lendo do querido André Luiz, vamos refletindo, trazendo essa situação para os nossos dias de hoje, gente, para que a gente possa interceder pela paz não somente nossa, mas por todos os países nossos irmãos. Prosseguindo a leitura. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados os irmãos de Moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste, depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei, sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias em tom grave e doloroso. A situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de Moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Então, gente, é claro que Moradia, que é uma das colônias mais circunvizinhas do umbral, está pedindo socorro para amparo para a terra, para que haja paz na terra. Mas evidentemente, gente, que nós sabemos que tudo pelo qual nós passamos aqui no planeta são responsabilidades nossas, de atos que nós mesmos cometemos, infelizmente. E aí ele fala aqui que o homem daquele tempo estava em condições de incansável excesso de substância de um banquete comum, da crise orgânica que chegaria inevitavelmente, porque ali estavam nutrindo-se as nações que estavam envolvidas nesta guerra de orgulho criminoso, de vaidade e de egoísmo feroz. E então, nós sabemos que, infelizmente, muitos justos estavam ali juntos, mas os inocentes também foram beneficiados pelos sofrimentos que passaram. Contudo, o que essas colônias espirituais que estavam ali reunidas pelo benefício da paz na Terra, elas estavam se compadecendo, porque, gente, mesmo que a gente saiba que uma pessoa cometeu grandes enganos em outras vidas ou que nós tenhamos visto nesta vida, não é motivo para a gente dessensibilizar. Nós temos que ter piedade uns pelos outros, porque em algum momento nós também já passamos pela mesma situação ou parecida. Em algum momento nós também já causamos males, se não nesta, em outras vidas. Então, nós precisamos ter benevolência no coração e nos sensibilizar.
E especialmente esses irmãos aqui, tão generosos, estão fazendo isto por todo o planeta ali naquele momento e pedindo socorro e amparo para as outras comunidades, para as outras colônias. E assim, meus queridos, nós encerramos este capítulo de hoje. Que nós possamos refletir profundamente sobre essa leitura que nós fizemos aqui e que nós possamos nos sensibilizar através das nossas preces sinceras, elevando os nossos pensamentos em favor da paz do mundo. Porque ainda que os irmãos que estejam envolvidos estejam pagando por aquilo que já foi cometido em outras vidas por eles, não é motivo para que nós nos dessensibilizemos e não é motivo para nós esquecermos de elevar o nosso pensamento pelo bem e pela paz desses irmãos, porque em algum momento nós também já passamos por isso. Reflitamos então sobre esse capítulo que nós vimos hoje e estudemos com afinco e dedicação sobre isso, refletindo com amorosidade sobre esse assunto tão importante, que é a prática do bem, a amorosidade, a empatia para com os outros e a paz, a prática da paz e a elevação da paz através da prece. Sempre recordando que o outro irmão está passando, nós também já tenhamos passado e que o outro irmão está passando, podemos nós um dia passar também. Nos sensibilizemos. Antes de terminarmos a nossa partilha de hoje, eu te convido para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com a Anita Castro, para fazermos a partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para nos reunirmos aqui para fazermos juntos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30, para nos reunirmos para estudarmos novamente a obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas a partir do momento do passe, para recebermos os fluidos benéficos da espiritualidade superior. Desejo que nosso amado amigo Jesus Cristo, nosso mestre querido, que nossa mãezinha amada Maria Santíssima, que todos os nossos benfeitores tão amados e tão venerandos, continuem nos impulsionando ao bem e à construção de um mundo melhor através da paz, e que nós estejamos dedicados, solícitos aos seus convites generosos e sempre atentos e dedicados a tão grande amor, fazendo a nossa parte com boa vontade. Um grande beijo no coração de todos, muita paz e muita harmonia, e até mais, meus queridos e minhas queridas.